Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do nosso queridinho livro Nosso Lar. Então, já peguem aí o livro de vocês, né? Quem tiver, quem não tiver, não tem problema, porque eu vou fazer a leitura. E vamos para mais um capítulo edificante. Lembrando do capítulo anterior, que foi o capítulo 14, que o que acontece nesse capítulo, né? André Luiz vai lá pedir um empreguinho para Clarencio, né? Ele gostaria muito de ser médico, já que ele havia sido médico na Terra. Mas aí o Clarencio vai lá e já fala: não, André, você não pode ser médico, você vai ser, né, no máximo aí agora um assistente, né, um aprendiz, pois você está aprendendo, é muito diferente o corpo humano do corpo, né, do espírito, é muito diferente. E você tem que, né, começar aí de baixo, né? E tirando algumas outras coisas que ele fala aí pro André Luiz que são muito importantes, tá? Então eu aconselho que, se você não viu o capítulo anterior, vai lá, pausa esse vídeo, aí assista o capítulo e depois volta para esse aqui. E hoje, galera, entraremos no capítulo 15º. E o que é o capítulo 15º? A visita materna. O que será? O que será? Vamos descobrir agora. Então lá vamos nós. Não deixem de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá? É muito importante que vocês comentem. E também me sigam nas redes sociais, no Instagram, que é @vicky_raiz. Ok? Vamos para o vídeo. Capítulo 15º, a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Então, depois de ele ter recebido lá as recomendações de Clarencio, que eu tinha falado do capítulo anterior, ele procurava reconstituir as energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer as hospitalidades de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Então, né, primeiramente ele falou que se fosse ele de antes, se fosse o André Luiz, né, a pegada matéria, né, na época que ele era encarnado, ele se sentiria ofendido com o que o Clarencio disse para ele. Por quê? Porque o Clarencio, ele foi franco, né, ao mesmo tempo que ele dá ali conselhos bons, né, conselhos assim que deixam o André Luiz feliz, ele também fala verdades, né, e nem todo mundo aceita a verdade. E aqui o André Luiz, ele fala que agora ele não pode, ele se sentia até confortado, né? Porque se ele lembrar dele do passado, ele não podia cometer, ele não queria cometer os mesmos erros, né? Então ele estava meio que confortável e aceitou, né, o Clarencio falar com ele e aconselhá-lo. Inclusive ele fala aqui, ó, Clarencio tinha dobrado as razões para falar-me com aquela franqueza. E aí aqui é legal também que ele fala que a experiência humana, ela não pode ser levada como uma brincadeira. Né? Tem muita gente que leva a vida aqui de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Ai, você vive uma vez, então vamos fazer tudo de errado. Não, vocês estão errados, pois tudo que você planta, você colhe. Mais cedo ou mais tarde você vai colher. Então não é uma brincadeira, né? Vamos levar a vida com a seriedade que ela precisa. Isso não quer dizer que a sua vida vai ser amarga ou sem graça, pelo contrário, né? Mas vamos buscar levar a vida com a sabedoria correta, certo? Passei dias entregue às profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam meus pensamentos, se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo. É que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, então, resignado a algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si pela consciência profunda. Então ele está falando que ele estava passando por um momento ali, né, dias muito reflexível,
né? Muito, sabe quando a gente entra dentro de si e a gente precisa daquele momento para pensar, para analisar, para... O André Luiz fala que ele estava com muita saudade do lar terreno, né? Ele queria muito visitar os familiares que ele deixou na terra. Porém, ele sabia que se ninguém tinha falado nada era porque ainda não era o momento. Porque todos os benfeitores que ajudavam eles, né, seja o Lise, seja outros enfermeiros ali, né, sempre ajudavam, auxiliavam, muitas vezes até adivinhavam os pensamentos dele. Então, ele sabia que se não falaram nada é porque realmente, né, não era ainda para acontecer. E aí ele fala que num belo dia, um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinha quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela, carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes de ventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de castigar minha adorada velhinha nos braços como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua roupagem por lá, foi ela que me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Então, olha só que lindo esse reencontro, né? O André Luiz ele já queria ter visto a mãe dele, mas ainda não era o momento, né? Adequado. E quando foi o momento adequado, o Lísias entra lá no apartamento do André e fala: André, adivinha quem veio, né? E ele na mesma hora: minha mãe, minha mãe. E de fato, era ela. E ambos aí ficaram super alegres, felizes, né? Choravam. E ele fala aqui que antigamente era ele, né, que ele enxugava as lágrimas da mãe, e agora era ela que estava ali enxugando as lágrimas dele, falando: calma, filho, calma, estamos aqui, estamos juntos. Aí ela continua falando para ele: ainda está fraco, filhinho, não desperdices energias. Sentei-me a seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada. Em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações, senti-me então o mais virtuoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança, ancorado em um ponto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indivisível. Qual menino que procura detalhes fixava-lhes as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã e a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada aos fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciavam-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade: nunca saberemos agradecer a Deus a tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação! Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Então, olha só, ele pega aqui uma parte, né, explicando, né, como que eles estavam ali, os dois, ele sentado com ela, né, fala isso, várias características da mãe dele. Só que o ponto mais lindo dessa situação é que ela fala aqui que a gente nunca consegue agradecer, né, nunca sabemos agradecer a Deus de tamanhas dádivas. E é verdade, gente, o fato da gente respirar já é uma dádiva tão perfeita, né, de podermos estar aqui evoluindo, crescendo. Isso é dádivas, assim, que a gente esquece de agradecer a Deus, mas quando a gente para também pra ver, a gente fala, por mais que eu agradeça, nunca, né? Nossa, é uma coisa tão maravilhosa, tão incrível, né? E aqui ela fala também que o Pai, né, que Deus jamais nos esquece,
Deus jamais nos esquece, gente. Lembrem-se disso. Se um dia você se sentir esquecido, que Deus, que Jesus não está te vendo aí, não, eles estão te vendo, eles estão com você. Mas às vezes o que você está passando é necessário para a sua evolução, né? Inclusive ela fala aqui, ó, não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Ou seja, ela falou, não me julgue achando que eu tinha te esquecido. Pelo contrário, às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Então, às vezes, pessoas que a gente ama, né? A providência acaba que a gente se separa dessas pessoas justamente para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer individualmente e depois no futuro se reencontrar, né? Olha só que maravilha. E aí ele continua aqui. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que semear reavivavam. Identificando-lhes a ternura de todos os tempos, senti reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra, como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternas de Lísias, para esquecer e renunciar às lamentações, mas ao caminho materno como se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústias, relembrando os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação de meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que a minha genitora deveria continuar como repositórios de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Bom, gente, André Luiz aqui nesse trecho, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala primeiramente que depois de tantos conselhos do Clarencio, tantos conselhos do Lísias, mesmo assim ele ainda não conseguiu esquecer completamente os erros que ele cometeu na Terra. Ele estava tentando, ele estava persistindo, mas quando ele viu ali a mãe dele, essas feridas do passado dele ali na Terra se reabriram, né? Se reabriram e aí ele passou de lágrimas de felicidade a lágrimas, né? Lembrando desses erros que ele tinha cometido. E aí, o que ele lembrou? Que na Terra, né, gente, muitas mães, não são todas, claro, mas passam ali a mãozinha na cabeça do filho, né? O filho vai lá para lamentar com ela. Né? Ai, mãe, minha vida tá difícil. Ai, mãe, tal pessoa foi injusta comigo. Ai, mãe, aconteceu isso, isso, aquilo. Muitas vezes isso acontece, né? Se você não teve uma mãe assim, você não fez isso com a sua mãe, observe ao seu redor que provavelmente você vai ver alguém que fez ou faz isso com a mãe até hoje. Né? Inclusive, ele fala uma frase aqui que é bem interessante e que é verdade. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. E é verdade, os filhos, eles muitas vezes só quando perdem a mãe que começam a dar valor no que elas fizeram para eles, né? Muitos filhos aí são ingratos. Não são todos, claro, mas uma boa parte é. E aqui ele fala que ele já começou a se lamentar, né? Ele caiu no erro do passado dele de autolamentação, né? Ele já tinha escutado ali um conselhinho do Clarencio, vários conselhos, na verdade, do Lísias também, mas ele não se aguentou. O André Luiz, ele é gente como a gente, ele está errando, ele está aprendendo, ele está caindo, ele está né, evoluindo. E aí ele caiu nesse erro e começou a se auto-lamentar. E aí ele fala aqui, minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia, olhos úmidos aconchegando-me de quando em quando, mas estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó filho, não ignora as instruções que nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradecemos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Sintamos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre conseguir orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar a passagens dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida.
Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a se sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito a fim de sermos mais compreensíveis e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Olha que parte linda, gente, e muito necessária. Começa que ela já não passou a mão na cabeça dele e ela fala que por ela daria um trono para ele. Né? Sendo mãe, ela primeiro falou que ele lembrou até ela os sentimentos humanos, os sentimentos da terra. Só que ela fala que a partir do momento que a gente tem essa clareza sobre a vida espiritual, não podemos cair nos mesmos erros. Né? As coisas, ela fala que ele não é o único homem desencarnado e ela não é a única mãe longe dos entes amados, né? Dos espíritos, das pessoas que ela amava. Então, isso é necessário para a evolução. E ela fala que não se queixes. Vamos agradecer ao Pai a bênção dessa reaproximação. Né? Sintamos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Então, né, ela fala que agora é momento da gente lembrar e saber que a gente está numa escola, né, e que continuaremos evoluindo. Estamos na escola do Senhor, né? E ela fala também que ela nem sempre na Terra ela conseguiu orientar o André como convinha, né, como deveria, mas aqui ela também está reajustando o coração dela, ou seja, tanto ela, quanto ele, quanto qualquer outro espírito está sempre evoluindo, gente, inclusive nós aqui na Terra. Então é importante a gente lembrar isso, não tem essa, né, de ficar parado. A gente tem que estar sempre buscando progredir, sempre buscando a melhorar, certo? E ela fala aqui, né, não vamos... portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram. Ou seja, eles não vão avançar se eles ficarem só chorando, ficarem só tristes pelas feridas que estão sangrando. Pelo contrário, eles precisam ver a porta de luz que oferecem ao espírito deles, né, essa entrada para a evolução, essa entrada para o aprendizado. Né? E ela fala que constitui o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos, então que eles evoluam, né, e continuem aí crescendo. E aqui quando ela fala os mais puros sentimentos, é as lágrimas que ela cita aqui e as úlceras, que constituem, né, o processo dos mais puros sentimentos deles que eles vão trabalhando, né. E aqui ele continua. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental, conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Então, olha como finaliza esse capítulo, galera. Que coisa linda. Ela fala aqui, a mãe do André, ela é sensata. Ela já tá num degrau acima ali do André, na escala da evolução, né? E aqui ela fala, se a gente tem, né, tão poucos minutos aí para ficarmos juntos, não vamos ficar desviando para a sombra da lamentação. Ela fala aqui, regozijemos-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. E olha essa frase aí, todo mundo anotando, hein? Modifica a atitude mental. Ou seja, gente, muitas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, elas estão aqui. A partir do momento que a gente mudar aqui, a gente muda o exterior. E tem que ter essas duas, né? Tem que mudar aqui e depois mudar o exterior. Então, assim, gente, quando vocês botarem na cabeça, não, eu vou fazer tal coisa e não me interessa, eu vou fazer e pronto, acabou.
E se você acordar e ao invés de você ficar escutando aquela vozinha falando, não faz, entra no TikTok, não faz, procrastina, e você fazer, você vai ver que você é capaz de tudo. Modifica a atitude mental. E ela fala aqui também, conforta-me tua confiança e meu carinho, né? Ela fala aqui que ela tá com uma felicidade maravilhosa, né? Só que ela também, olha como ela é sensata, essa mulher. Ela fala, eu não posso voltar nas minhas experiências, eu não posso errar de novo, eu não posso ficar dando trégua pra ficar me lamentando, pra ficar triste, pra ficar mal. Sendo que eu sei a verdade, eu sei que a gente tá numa escola, eu sei que a gente tá evoluindo, eu sei que todas essas questões, elas fazem parte do processo evolutivo, né? Então vamos curtir esse momento de alegria, de felicidade, desse reencontro maravilhoso. E aí o André Luiz fala que aquelas palavras despertaram ele. Né? Ele guardava ali a impressão de fluidos vigorosos que partiram do sentimento materno. Aí ele finaliza falando que a mãe dele contemplava ele, né, mostrando um belo sorriso, e ele também ergueu, respeitoso, e beijou-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. E aí, galerinha, a gente encerra este capítulo maravilhoso, que é o capítulo 15º, tá? Incrível, inclusive. Vendo aí que muita dessa separação que ocorre em nossa vida, né, tanto das pessoas que amamos aqui na Terra quanto, né, em espírito também, são necessárias para a nossa evolução, né? São importantes, fazem com que a gente cresça individualmente e depois reencontre essa pessoa. Além de lembrarmos também sobre a autolamentação, que a autolamentação ela só nos afunda mais ainda. Se você quer melhoria, você tem que ir em busca da solução. Você não deve ficar se lamentando, ai, que tristeza, mãe, ai, que horrível isso, aquilo. Não. A vida, ela é difícil mesmo, né? Mas isso faz parte da evolução. E quanto antes você aprender isso, e antes de você colocar em prática, mais vencedor você vai sair e conquistará mais coisas. Certo? Então eu espero vocês para o próximo capítulo, que é o capítulo 16º, tá? Fiquem aí conosco, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem, certo? Também me sigam no Instagram, que é @vicky_raiz. E é isso. Um beijo e até semana que vem.